Tô começando a produzir meus vídeos no YouTube. Eu coloquei aqui dois vídeos que eu acho bastante importante de compartilhar com vocês. São os vídeos do Gurudev Siag, que vai fazer 2 meses que eu tenho feito a meditação dele. E por que eu comecei a meditação do Gurudev? Por conta de uma pessoa que eu conheci, né, a Alessandra Cristina, que ela é terapeuta, e me passou as informações sobre a meditação que ela conduz todo domingo, às 6, às 6 da noite, né, às 6 da tarde. E eu então fui convidada por ela e comecei a prática da meditação, que eu acredito muito que a meditação pode sim melhorar a nossa saúde mental, até mesmo a física. E fui estudar um pouquinho, né, sobre a meditação de Guru Siag, e eu gostaria de compartilhar com vocês agora sobre o que eu andei pesquisando sobre, né, essa meditação, e revelou pontos importantes que eu acho prudente, assim, compartilhar com vocês, para vocês saberem o quanto é importante a meditação. Essa especificamente, quando você faz a entoação desse cântico, na verdade, você nem precisa entoar. O guru, ele recomenda que seja feito através, quando você escuta o mantra pela voz dele. Ou seja, você vai entoar o mantra na sua mente, sem falar nada, sem mover a língua. Então, você vai fazer a entoação com a voz dele na sua mente e fazendo a visualização da sua imagem aqui no centro da testa, né, entre os olhos, né, entre as sobrancelhas, você visualize a imagem dele. Quais são os benefícios ao fazer isso, né? E outra orientação que é passado lá para o Instituto de Guru Sayag é que você faça com o estômago vazio. Então, esperar aí algumas horas para fazer a meditação. A recomendação é que se faça 2 vezes ao dia. Então, você pode fazer quando for se levantar. Antes de levantar, antes de fazer qualquer coisa, você faz a meditação. E não precisa ser uma em posição formal, sentada. Você pode fazer na posição que melhor ficar para você, né? Mais confortável. Então pode ser deitado, pode ser sentada, né? Pode ser na sua cama, numa cadeira, o jeito que você sentir confortável. Então não tem uma posição rígida, tá? E você pode então fazer ao acordar e também no final da noite. Então você pode fazer antes de dormir, né? Então você tem que ter, ou você faz antes de se alimentar novamente. Passadas as horas, você faz o mantra, a meditação, aliás, e depois você se alimenta, tá? Então, melhor seria de estômago vazio por conta dos processos digestivos, né? E aí você, fazendo a meditação, você vai ter uma divisão de energia aí entre a meditação, né? Como você vai estar, e a digestão. Então, para não atrapalhar a digestão da pessoa meditante, né? Que for meditar, melhor seria dessa forma, tá? E os benefícios, então, que eu vi na página, né, do Guru, do Instituto do Guru, é que ele libera, você melhora a sua condição de saúde. Então, há uma liberação de doenças físicas e mentais. Então, imagine você que está passando por algum problema de doença, seja ela qual for, lá fala de doenças até graves, né? Mas vamos supor, eu não estou falando aqui que você deva parar qualquer tipo de tratamento e ir ao médico, que sabemos que é importante, sim, no corpo físico, ter um acompanhamento médico, tá? Não é porque é terapeuta holística ou porque é trabalho energético, vai fazer uma cura, assim,
espiritual, eu não tenho esse poder, não tenho essa condição de trazer aqui essa informação, nem posso fazer isso, né? Até é um crime fazer isso. Mas vocês podem sim, para complementar o seu tratamento, se você tiver em tratamento, complementar com a meditação. A meditação, ela muito se beneficia por conta de você estar concentrado, você está numa entoação que vai trabalhar a sua frequência das suas ondas cerebrais, da sua energia corporal, né, o seu estado de campo energético. Então, o que vai mudar com relação a isso? Você vai se beneficiar, você vai sentir um amor próprio, você vai sentir uma felicidade às vezes. Isso é uma experiência pessoal, é o que aconteceu comigo. Eu estava passando assim por um momento que todos nós passamos. Tem dia que nós estamos felizes, alegres, né? Tem dia que nós não nos sentimos muito bem. A gente fica preocupado com a situação que nós estamos atravessando, né? Nós estamos nessa transição planetária. Não sabemos exatamente o que vai acontecer conosco. Como que vai ser essa questão política, as guerras que estão surgindo, enfim, há muitas preocupações, né? A questão financeira, do mercado financeiro, como que nós vamos estar? Muitas pessoas estão adoecendo, se afastando dos seus trabalhos, né? Não estão conseguindo ter uma qualidade de vida. Nós estamos passando por uma transição muito complexa. Desde o Covid até hoje, nós estamos assim, seguros com quanto à segurança de qualidade de vida, né? E aí, é isso que eu fui fazer. Eu sou terapeuta integrativa, né? Eu trabalho com técnicas de terapia para melhoria física e energética, porque quando eu trabalho o meu campo energético, consequentemente eu melhoro o meu estado físico, tá? É muito importante a gente exercitar, é muito importante a gente ir ao médico, fazer assim uma avaliação clínica de como estão as condições da nossa saúde. Sim, é muito importante, eu faço isso, tá? Mas também nós não podemos esquecer que existimos, além desse corpo físico, nós temos um outro corpo que é o corpo energético, que não foi nos ensinado sobre esse corpo e é importante trabalhar esse corpo, dominar essas energias, né? Então, foi aí que quando eu fui vendo esse tanto de notícias, essas notícias que deixam a gente triste, né? As questões assim de situações diárias, de acidentes, mortes que estão ocorrendo, mas por outro lado, a gente pode trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa amorosidade, a nossa bondade. O mundo, o planeta requer isso. A gente pode expressar a nossa bondade de qualquer forma, seja com as plantas, seja com os animais, seja com as pessoas, os idosos. Todos nós podemos atuar em qualquer área que mais se identifique. E vejo que essa prática, né, depois de muitos anos a estudar sobre grandes gurus, mestres, né, professores de campo de terapêuticos, eu vejo que hoje a gente deve aplicar na prática essas condições, né? A gente começar a trabalhar o nosso lado bondade, da caridade. Não só citações, né, do nosso querido Chico Xavier, ou outro mestre que tem aí entrado em nossas vidas, demonstrado atos de amor, porque eles vêm para nos ensinar sobre isso, para nos mostrar que também é admirável essa bondade, essa generosidade com as pessoas, e a gente deve aplicar no nosso dia a dia, né? Então, vamos buscar de alguma forma colocar isso em prática. O que nós aprendemos com os nossos professores,
os nossos mestres espirituais e os grandes avatares que vieram a essa terra, né? Nós temos aí o Buda com seus ensinamentos, teve o Chico que foi assim, o Chico Xavier foi essa personalidade que veio ao nosso planeta, mostrou o que é generosidade, o que é bondade. E agora eu trago informações do Guru, o Gurudev Siag, que foi por meio de uma terapeuta muito amiga minha, em que que ele me mostrou esse caminho e tem transformado a minha vida e gostaria de transformar a vida de vocês também. Eu estava dizendo, então, que quando você faz a meditação, ela tem benefícios. Ela pode beneficiar você e a sua família, tá? Uma coisa que eu aprendi com o professor Valdo Vieira, que foi um grande professor que difundiu aí a conscienciologia, é a gente ser o exemplo, tá? A gente não muda ninguém. Então eu quero que vocês pensem sobre isso, tá? Como é que eu vou mudar algo, ou mudar alguém, como eu vou mudar a condição, né? Como a situação aqui, ou seja em casa, ou seja na minha cidade, é o exemplo. E isso eu falo de carteirinha, eu experimentei, isso acontece. Quando você se trabalha as suas energias, trabalha a sua bondade, trabalha tudo isso em você, isso reflete na sua casa. Então, eu fugi algumas vezes, né, de falar dos benefícios da meditação, porque tem muita coisa importante que eu quero deixar para vocês. Então, assim, são as liberações da doença, sejam dores de cabeça, uma diabetes, qualquer doença. Segundo o Instituto do Gurudev Siag, não sou eu que estou dizendo. Vocês devem fazer a meditação e comprovar por vocês mesmos, tá? Eu estou dividindo aquilo que me fez bem. Eu quero o melhor para vocês. Eu quero que vocês percebam que existem técnicas, outras formas de vocês se sentirem bem. E é isso que eu estou trazendo. Ela também ajuda a liberar os vícios, tá? O meu marido, há 3 anos, ele começou a fazer yoga. Gente, eu juro, eu não pedi nada para ele, eu não falei nada sobre ele. Eu sempre fui, assim, uma entusiasta da Índia, dos ensinamentos dos mestres, e qualquer mestre, seja da Índia, seja da Indonésia, não, das Filipinas, que eu conheci também outros professores, porque eu leio muito sobre o assunto. Como terapeuta, eu vou absorvendo ali os conhecimentos desses professores e mestres. E aí eu digo para vocês, gente, transformou a minha casa, transformou a minha vida, sem eu falar nada, sem eu falar o que a pessoa deve fazer, como que ela deve melhorar. Eu simplesmente falo aquilo que eu sei. Mas se ela vai fazer ou não, gente, aí não compete a mim obrigar alguém a fazer. Mas eu falo para ela, eu explico o que eu estou vendo, o que eu estou lendo, o que eu aprendi. E aplico na prática na minha vida. E quando eu aplico na minha prática, na minha vida, quando eu sinto bem, isso reflete, né? Isso reflete aonde estiver, tá? E então, ele libera as doenças físicas e mentais, libera os vícios, né? Promove uma mudança do estado da pessoa, né? Ela transforma essa energia negativa que você está vivendo numa positiva. É claro, gente, isso eu tô falando de uma técnica, eu tô falando de algo que eu experimentei. Resta vocês experimentarem, conhecerem mais sobre o Gurudev. Então, eu deixei aqui no meu canal, tá? Alguns vídeos que eu tenho do Guru, que é lá do instituto dele, tem lá todas as informações na descrição, explicando tudo. Tudo isso que eu tô falando tá lá na descrição do vídeo, vocês podem lá olhar, ler, né, os benefícios. Só que o benefício você vai conhecer quando você começar a praticar, conhecer a técnica. Fazer disso regularmente, fazer isso 2 vezes durante todos os dias. E aí você pode sim comparar, né, como era a sua vida e depois quando começou a meditação, como ela ficou. E eu repito, você não tem que mudar nada o seu estilo de vida, você não precisa mudar
qualquer tipo de crença. Você não precisa abandonar a sua religião para fazer. Uma meditação não tem nada a ver com religião, sim a uma prática. Ele nos deixou uma prática que pode beneficiar sim a humanidade se ela fizer ela corretamente, conforme as orientações que ele deu, né? E eu posso garantir, eu tive sim muitos benefícios, né? Eu ainda não posso falar assim ainda da minha saúde, porque ainda tem pouco tempo que eu fiz, mas eu senti uma alegria, um bem-estar depois que eu faço. Eu sinto uma amorosidade no meu coração, eu sinto felicidade real. Eu não estou falando aqui porque está no canal do YouTube. Eu sinceramente sinto uma satisfação da minha vida, algo que eu não sentia há muito tempo, né? Então eu tive realmente um passado muito difícil. Para mim foi difícil, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 para 15 anos. Não foi fácil essa minha estrada, essa minha caminhada. Eu tive que lidar com pessoas muito diferentes a mim. Eu tive que. Eu tenho até hoje, né? Eu tenho que lidar com horários, né? Aqueles horários regulares para trabalhar. Isso foi muito bom por conta da questão da nossa responsabilidade com o tempo também, né? Eu consigo aproveitar mais o tempo depois de muitos anos trabalhando fora, tendo chefes, né? Tendo aquele horário de rotina. Mas eu falo, não foi fácil, não é para assim, não era para mim aquilo. Eu sofri muito mesmo, eu vivia triste, deprimida. Eu queria ir embora, né, da minha cidade por conta disso. Eu fui uma vez, eu saí da minha cidade para ir para outro lugar porque eu me sentia aprisionada. Eu sentia o meu coração viver numa prisão, num lugar que me fazia encolher. Eu me sentia agoniada, angustiada. E eu sou muito responsável, eu ia trabalhar todos os dias, mas eu chegava em casa também triste todos os dias. Depois de ter passado no concurso, eu fiquei com estabilidade financeira, mas eu chegava lá, executava todo o meu trabalho, tudo que era solicitado eu fazia. Sim, a gente trabalha bastante, quem é servidor público, e tem muitos processos para poder liberar, que as pessoas precisam, né, de uma resposta da entrada do seu processo. Não é fácil, a gente tem que lidar com muitos problemas, principalmente porque nós vivemos num país que exige muita documentação. É obrigatório, a gente tem que seguir a Constituição, todas as legislações, conforme o protocolo. Enfim, mas assim, não foi fácil, né? Eu vivi muito tempo dentro de um aprisionamento, uma tristeza profunda, um desespero, porque eu me sentia assim, realmente assim, em regime semiaberto. Era assim que eu me sentia. Bom, por fim eu comecei a descobrir as terapias, comecei a fazer as terapias, formações terapêuticas e comecei a atender pessoas. Como eu também tinha passado por todo esse processo complicado, por tudo isso que eu expliquei, então eu comecei a compreender o que se passa dentro de uma pessoa quando ela diz que não está bem. Eu consigo sentir isso dentro dela porque eu passei por todo esse processo. Eu também me senti infeliz, triste, eu já senti também assim traída algumas vezes por pessoas, né? Enfim, faz parte da vida planetária. A gente está aqui, somos agora, estamos numa condição de pessoas físicas, né? Pessoas do corpo físico, vivendo numa existência realmente complexa, né? Que a gente depende, a nossa consciência depende dos nossos 5 sentidos. Ou mais, né? Nós temos o 6º sentido, que é a intuição, né? E nós dependemos, assim, dos olhos para ver, dependemos da boca para sentir, o tato para tatear e sentir a fisicalidade, mas a nossa consciência, ela depende de tudo isso. A gente não sabe
materialidade é essa que é o planeta? A única coisa que eu sei, que até agora é o que eu sei, né? É que a gente está num planeta, escola, e que infelizmente está mais parecendo um planeta hospital. Né? Muitas pessoas adoecendo, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas entrando em desespero por conta do excesso de informação. Muita gente está absorvendo muitas coisas e não aguentam isso. O nosso cérebro não aguenta tanta informação. Sugiro que vocês escolham o tipo de informação que querem reter e descarte as demais, porque não faz bem você acompanhar tudo que acontece no mundo. A nossa vida já é complexa demais, né? A gente já tem que ter, estamos aí vivendo tempos muito complicado, né? Nós estamos falando de extraterrestre até problemas de trabalho, né? Então nós estamos interagindo agora, principalmente através de canais de redes sociais. Estamos perdendo os vínculos com as pessoas, o contato com as pessoas. Eu ainda trabalho com as pessoas e também atendo, né, pessoas através dessa ferramenta que eu acho que ela é revolucionária, assim como o corpo humano, mas ela nos ajuda a nos conectar, né? A gente faz uma conexão com várias pessoas, né? E isso é muito interessante porque a gente nunca pensou que a gente pudesse ir a tão além, né? Eu vejo que muitas pessoas tratam aí pessoas de outros países, isso é maravilhoso, né? Então, trago então essa essa meditação para vocês. Espero que vocês o façam, testem essa ferramenta. É claro que pode ser que não seja para todos, mas testem pelo menos para ver se há essa mudança, né, na vida de vocês, que vocês se sintam melhores, que vocês sintam mais felicidade, sintam uma vida mais abençoada, mais plena, né, com as meditações. Se não, essa aqui, se não for para você, escolha outra meditação, um outro guru ou uma outra pessoa, né, ou uma oração muito eficaz que sente no coração e que realmente faça sentido para você. De nada adianta a gente sentir bem no momento da oração e passar todo dia triste, lamentando, falando coisas negativas, absorvendo e cocriando doenças, tá? Então, percebam isso, conscientize-se o que ferramenta, que tipo de tratamento faz você voltar a viver plenamente. E é isso que eu sugiro a vocês a procurar as terapias. Ninguém consegue tratar sozinho. Eu fui uma dessas pessoas. Eu fui atrás, eu busquei, li livros, fiz cursos, fiz terapias, né? Procurei terapeutas para me tratar e tirar tudo aquilo que me fez tão mal durante anos, por não compreender, não ter o autoconhecimento, a autocrítica, a separar aquilo que me faz bem do que não faz, a sair das rodinhas que fazem mal, né? As rodinhas de fofoca do trabalho, as rodinhas que falam mal um do outro. Então, quando eu comecei a meditação do Guru Dev Siag, foi tão impactante, foi tão importante para mim, por isso que eu trago aqui para você, para que isso aconteça com você, o que aconteceu comigo. E que não é difícil, é 15 minutos. 15 minutos de manhã, 15 minutos no final da tarde, você faz e colhe os resultados disso. E se fazer bem para você, compartilhe, fale com outras pessoas sobre essa meditação, tá? Então eu desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima semana, que vocês encontrem aquilo que vocês estão buscando nesse planeta. Façam as reconciliações, divida a sua bondade, a sua generosidade que está aí dentro do seu coração. Explore isso.
Tenho certeza você não vai se arrepender. Um abraço e até a próxima.